Bom, gente, eu sou. Bom, primeiro é o seguinte, sou sete lagoano, nascido em Sete Lagoas, né? Eu tive uma infância muito legal. Sou filho único de, com cinco mulheres, né? Bendito é o fruto entre as mulheres, né? Cinco mulheres e um homem, mas fui criado com muita alegria, né? Meus pais, minhas irmãs e tudo. Tive uma infância muito bacana. Morei muitos anos ali na Monsenhor Messias, que hoje é Monsenhor Messias, mas antes era Silva Jardins, né? Então, na época, a gente brincava muito na rua, o carro passava de vez em quando na rua. Na Então, Monsenhor na Messias. Monsenhor Messias, né? E por aquelas, ali na Rua da Prainha, na Pracinha Tiradentes, lá na Rua Floriano Peixoto, então, e o campo do ginásio, né? Que também era uma segundo lar da gente, né? Porque eu estudei primeiro no Arthur Bernardo, depois no Dom Silvério, e o Dom Silvério era a nossa casa, né? Jogar futebol e tudo. Então eu tive uma infância bem infância mesmo, né? Bom, E a engenharia é o seguinte, não vou falar a idade, não me lembro mais, mas eu já gostava de fazer uns rabiscos e tudo. A princípio achava que seria até arquitetura, sabe? Porque eu gostava de fazer uns desenhinhos e tudo. Mas, à medida que gostava sempre das áreas exatas, né? Matemática, é, física. e não muito de física, mas matemática principalmente, desenho e tudo. E isso daí, quando eu formei aqui no Dom Silvério, aí eu fui direto lá para Belo Horizonte, já estudei 3 anos no Santo Antônio, que era um colégio tipicamente para a área das ciências exatas, né? E na época, existia o tal do exame, fazia um exame, você pré, pré-prevenir, qual a profissão, né? Como é que chamava? Ah, A sim, teste vocacional. Teste vocacional, aquela coisa e tudo. E eu tomei bomba tudo que não fosse na área de exatas, você tá entendendo? Aí, realmente, mas eu já estava num colégio que era totalmente dirigido para a parte de engenharia, né? E aí, estudei 3 anos, começamos lá no Santo Antônio, era 4 turmas. No segundo ano passou para 2 turmas, no terceiro ano foi uma turma. Acho que isso é normal da engenharia É, também, né? eu ainda tive uma bagagem muito boa, que o Pitágoras começou no Santo Antônio. Às noites, normalmente, funcionava o cursinho Pitágoras. E a gente, como era do Santo Antônio, a gente tinha uma aula de reforço com os professores do Pitágoras. Então, a gente saiu com uma base muito boa para fazer o exame, né? Vocacional. Selecionar, né? Ah, você já é o vestibular. Vestibular, né? E tudo meu é o último, né? Parece que quando eu vou fazer é o último. O meu foi o último vestibular, é, é, sem ser o único, né? Era o vestibular por área, né? Então, Ah, então legal. foi o último ano, né? Acho que nos Estados Unidos ainda é assim, parece. Eu né? acho que é. Ele escolhe a grade baseado no... Nós fizemos a prova especificamente. Primeiro foi uma prova eliminatória com 75 questões, todas de matemática, mas tipo múltipla escolha. Aí metade do pessoal tomou bom, metade passou, metade ficou para trás, né? Aí depois teria uma prova eliminatória, né? Não, aí já não era eliminatória, já era uma classe classificatória com 5 questões. Aí você tinha que desenvolver e tudo. E por último, uma de física e química, né? Então, aí passei, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que fala mais da infância, eu falo. Não, também, nós vamos falar mais da infância, mas só pra gente manter a cronologia, você falou que gostava de exatas e tudo, mas a sua escolha para engenharia foi pautada no seu Só em gosto? gostar de exatas? No seu gosto de exatas, ou você teve alguma outra influência de um parente, ou de ficar olhando obra? Não, isso eu não tive nenhuma influência, não. Acho que foi mesmo qual que tem de exatas mesmo.
Juntou, gostava de tem fazer um engenharia, desenho tem e isso e aí... aquilo. Vai ser engenharia. Entendi. Por exemplo, se tivesse. Poderia correr o risco de fazer contabilidade, talvez. Não, acho que não. Não, né? Acho que Ele não. gostava de fazer uns rabiscos quando ele era Ah, pequeno. sim. Eu acho que não, sabe? Mas nunca tive assim para falar, não, eu gostava de visitar uma obra, ou tinha um parente que era. Não Nunca tive, teve contato, não não. teve, não. Nunca, essa influência eu nunca tive, não. Seu pai não queria. Não, meu pai era dentista, nunca exerceu e tudo. Meu pai também nunca me influenciou e nunca me desaprovou de nada que. né, Qualquer coisa, ó, se você eu- vai... Se eu formasse lá para veterinário, qualquer um, não teria nenhum problema. Ele ia te apoiar Me independente da apoiar escolha. do Mete meu o cepo tão junto e misturado. exatamente. Então, aí Top. você vai, passa e ingressa lá no curso. Você teve algum choque? Porque a gente sabe que exatas, ela no curso de ensino médio, ela é completamente diferente dos cálculos que a gente faz na faculdade. Você teve alguma dificuldade nesse período? Não, eu vou te ser sincero. A minha faculdade foi meia turbulenta, mas no sentido eu era meio malandro, você tá entendendo? E eu era um rapaz. Dava aquela escorregadinha. Eu ali. era um rapaz que eu fui nu e cru, não tinha vivência nenhuma de vida. Fui para estudar e tudo, fiquei lá, morei em pensão, aquela coisa tudo. Muito tímido, aquela coisa. Sastre Moreira, De time. uma- não, mas deixa eu chegar lá. De uma Ah. hora para outra eu descobri o Brasil. Você tá entendendo? Aí, Tirasse a cabeça. aí eu fui tirar o atraso e com isso foi uma faculdade meia no... Você Não, tem, é e- bom, o Brasil é e bom demais, o umas mundo é bom. dependências aqui, umas coisas ali, e vai Enrolando ali, levando leva, e empurra. tal, e tudo. Agora, Empurra dos dois jeitos. Empurra a faculdade. E falo para todo mundo, a faculdade te dá uma base, uma coisa e tudo, mas a minha experiência maior foi na prática mesmo. Quer dizer, No mundo mesmo, né? eu comecei a trabalhar no 2º ano de engenharia, já na área de engenharia. É espetacular. Comecei lá já, primeiro dobrando planta, na época as plantas vinham, né, que os calhamaços e tudo, você dobrava, botava. E o primeiro emprego meu foi isso. Eu comecei lá, se vira um cafezinho, pegou numa sala mais ou menos desse tamanho assim, tava aquele tanto de planta, né, de projeto, uns enrolados, outros negócio. Ó, você vai organizar isso tudo aqui. Eu numa mesa desse tamanho aqui, pegava uma por uma, dobrava aquela coisa, tudo, botava ali. Quer dizer, foi nessa época. Mas aí, trabalhando como um office boy, o meu chefe, o meu primeiro emprego, eram 2 arquitetos. E eles davam muito valor ao estagiário. Naquela época a gente estagiava, né? Não era emprego, era um estágio que eu fazia, porque eu estudava, né? E eles valorizavam muito, que eles falavam assim, é a mão de obra mais barata que tem. Que eu contratar uma pessoa qualquer aqui, ele vai querer só receber. O estagiário, negócio tudo, ele vai querer aprender. Ele é bom. Ele vai querer aprender. Mas esse estagiário também tá escasso, né? Esse estagiário que quer aprender. Não, acabou. Acabou. Não, Porque o acabou. estagiário de hoje ele quer só Não. relatório de estágio. Não, pois é, mas o problema... Nesse caso, né, acabou. Mas o problema é que tinha incentivo para a empresa, por exemplo, a empresa empregasse, aquela coisa e tudo, ela tinha desconto, imposto de renda, tinha umas coisas que tinha. Então a empresa também tinha interesse. E esse meu primeiro patrão, e tudo, que vamos dizer assim, ele dava muito valor. Só que eles eram 2, era uma empresa relativamente pequena, e aí eu comecei a fazer de tudo. Eu servia café, eu fazia banco, organizava os projetos, aquela coisa e tudo, depois já comecei a ir numa obra para fazer um pagamento, depois já comecei então, isso aí foi devagarzinho, eu fiquei com eles até eu formar. Você passou a graduação sua toda a partir do 2º ano com numa empresa só? Ela mudou de nome, mas com os mesmos patrões. Inclusive, formei e fiquei mais quase 2 anos com os mesmos patrões. Embora eles também a firma foi acampada, então eles já não eram os patrões, já tinham outros superiores a eles, mas ainda obedecia a eles. E tinha um fluxo bom de obra com eles? Como é que é? Tinha um fluxo bom de obra com eles? No princípio, muito pouco, mas tinha, você tá entendendo? Uhum.
Inclusive, eu viajei, naquela época eu já viajava para fiscalizar obras e tudo, sabe? Mas, e eu também não vou falar que eu me aperfeiçoei, mas eu fiz muito levantamento, você está entendendo? Cronograma físico financeiro. Você imagina, por exemplo, hoje você faz tudo no computador. Rápido, Eu fazia num papel, dava às vezes 1 e-mail por 1 e-mail. Eu fazia o planejamento da obra. Não, olha só, fazia o levantamento do material, desde areia até calha. Não, os arcão, por exemplo, sim, entendi. Qual a quantidade. Até um parafusinho da... Até um parágrafo, qual a quantidade. Nisso daí você fazia o levantamento quantitativo, com preço material, aí fazia o cronograma físico-financeiro, das isso etapas. tudo na munheca. Quer dizer, não, aí já existia uma calculadorazinha. Mas a minha, na minha engenharia, era mal uma régua de cálculo, né? Uma régua de cálculo, e muitos nem conhecem o que é uma régua. Eu mesmo não conheço. Também não. Eu ouço muito engenheiro falar. Tipo, como se fosse um ábaco? Não, eu devia ter trago aqui. Ela é uma régua normal, mas que tem um cursorzinho. E aí você tem multiplicação, divisão, aquela coisa, tudo. Você tem, então você fazia isso. Quero conhecer. Vou te fazer. Fazia na régua de cálculo. Eu vejo muito falar, mas eu nunca vi. Aí já um pouquinho, aí voltando lá, um pouquinho lá no 2º ano, 3º ano, começou a entrar as máquinas. A maioria só na bateria ou na tomada. Aí, como já podia usar a máquina, tinha uns lá que chegava aqui as divisuma pesava 20 quilos. Aí botava lá em cima e fazia cálculo. Né? E, inclusive, vou contar um caso interessante que a divisuma, quem não conhece, aquela máquina registradora, tipo uma registradora. Não conheço, não. Ela é o seguinte, se você chegar e multiplicar 1000 vezes 2, e você põe 1000 vezes 2, ela faz assim, tchaca, tchaca. 2.000. Mas se você fizer o inverso, 2 vezes 1000, você pode ir lá tomar um cafezinho que ela fica 1000 vezes. Então tinha gente que levava umas máquinas mais ou menos dessa e ainda não sabia desse macete. Não. Às vezes por brincadeira ou qualquer coisa, fazia, ia lá fora, fumava um cigarro e a máquina lá trabalhando. Tá entendendo? Então era isso. Então, a dificuldade era isso, nesse sentido.